E a gente, como tem passado? Tudo bem. Tudo bem. Muito trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Ter muito trabalho é bom, principalmente numa época em que a gente está aí vivendo esse momento de transição. Né? Tem gente que usa a palavra crise, né? E é uma crise, mas é por isso que fala transição. E se tiver de usar crise, a gente que é messiânico tem que ir lá no ensinamento e ver o que o Cristo fala sobre crise. Que crise aí fora é usado no sentido mais negativo possível, né? O casamento está em crise, a economia está em crise, a empresa está em crise, estou em crise com um amigo, estou em crise no trabalho. É aquele momento em que não está legal, não está bom, ninguém está feliz. E na realidade a gente não fala que crise é exatamente o momento em que a gente tem, como ele compara com uma pausa que se dá numa corrida para dar uma folha. Então a crise é para nos fortalecer. Ele também usa uma outra analogia. Ele fala, se o bambu não tivesse todos aqueles nós, ele não teria a resistência que ele tem. Ele enverga, mas ele não quebra. Entendeu? Então é muito interessante esse ensinamento que ele fala sobre crise, que se chama beco sem saída. E ele está querendo dizer que na realidade a saída, existe uma saída do beco sem saída. A gente fala beco sem saída como sendo aquela expressão. A sala foi trocada de 2 portas, não é problema. Então, quer dizer, o beco sem saída, se você ouve a expressão, né, pô, não tem saída, mas na realidade, quando a gente vai ler o ensinamento de Deus, este ensinamento e todos os outros, a gente acaba intuindo que a saída existe. Para que lado é a saída do beco sem saída? Olha, você conseguir sair daquela. seria sem saída, chega no final. Você tem que olhar. Acho que é pra cima. A saída do beco sem saída é pro alto, é pelo alto, não tem jeito. É exatamente, entendeu? Então, a gente é colocado contra a parede várias vezes, exatamente para quê? Para opa, se aprumar e tem um Deus. Tem toda uma espiritualidade, tem todo um entorno. Então é nessa hora que a gente tem que mais do que nunca, se voltar para Deus, se ligar, né, à espiritualidade para, né, igual acontece com o resgate, segura na corda, o helicóptero vai e vai tirar a gente daquela situação. Então não é diferente aqui. Então, como você fala de crise? Sim, a gente falou sobre a questão de agradecer por ter trabalho. Né? Então, estou com muita coisa no trabalho, coisa e tal, como se fosse uma coisa negativa, entendeu? Quantas pessoas não gostariam de estar naquela situação? Porque se você tem muita coisa a fazer no trabalho, é instante que você tem um trabalho. Não, o meu me agrada, porque o meu, assim, as pessoas me procuram muito, sabe? Tipo assim, ela vai resolver. Ela vai resolver. Eu trabalho no posto de saúde. Atualmente, graças a Deus, estou sendo chefe do posto. Então as pessoas vão, e mesmo quando eu não era Simone. Aí uma pessoa já falou para mim assim, você sorri demais, você é grata demais às pessoas. Eu falei, gente, mas esse é o meu jeito, o que eu vou fazer? Se eu trabalho com o público, se eu não atender bem a pessoa já vai, assim, eu atendo muita gente durante o dia, às vezes à tarde eu fico assim, pesada, porque a pessoa vai resolver o problema dela, só que eu tenho que resolver o problema de 20, de 30, mas no final do dia, se eu consigo resolver de 5, para mim já fico satisfeita. A pessoa está indo ali, por que uma pessoa vai no posto de saúde? Eu me acordei, tem nada para fazer. Não é. Feliz da vida, vou no posto de saúde. Não é. A pessoa vai lá, parece que está com um problema. Se você trata mal a pessoa, eu estou ali, às vezes eu estou com um problema, mas ninguém sabe quando eu estou com um problema. Exatamente. Ninguém sabe. Esse é o espírito de servir, né? Isso já é uma outra coisa que sempre vai linkar com uma outra situação das orientações que o Cristo nos dá. Então, quer dizer, o espírito de servir, né? Porque uma coisa é eu cumprir com a minha função. Você tem que estar lá e você tem determinadas tarefas que são inerentes à sua profissão. Você tem que executar. Agora, como você vai executar? Com que espírito? Essa é a diferença, entendeu? É a mesma coisa na dedicação, a questão da dedicação. Uma coisa é eu tenho que fazer uma limpeza. Outra coisa sou eu preciso fazer. Eu senti que eu preciso fazer aquela limpeza.
Porque fazendo aquela limpeza, eu não estou só materialmente deixando aquele local limpo. Eu estou impregnando de sentimento para que a pessoa que vai utilizar ou vai passar por aquele local possa receber esse sentimento. Eu estou impregnando de sentimento para que a luz de Deus possa brilhar aqui, naquele local, não necessariamente no jogo recente, mas naquele local. Né? Porque a questão, eu falo negativo, atua exatamente onde está sujo, onde está escuro. Então, se eu estou limpando, esse é o objetivo também. E claro, de quebra, quem é esperto vai fazer uma dedicação de limpeza, coloca o objetivo, que essa dedicação possa representar um pouco da limpeza das minhas máculas e dos meus antepassados. Então, quer dizer, é aprofundar, a gente tem que estar aprofundando sempre, não ficar no superficial. Ficar só na superfície, entendeu? Quem é que não se encanta com as fotos ou com as imagens, entendeu, que são captadas no mergulho submarino? Quem é que nunca disse, nossa, que lindo, obrigado, Alessandra, que lindo. Agora, é possível fazer essas imagens só da superfície? Está tudo alto. O mar é bonito, vou ver a beleza do mar, das ondas, etc. Mas a beleza dos peixes, as cores, todo aquele contraste, todo aquele movimento, toda aquela vida, só na hora que aprofunda. Então precisa aprofundar sim. Não vai mergulhar fundo de uma vez só. Mas essa preocupação eu preciso ir aprofundando. Né? Então, eu entrei no portão da fé. Qual o próximo cômodo que eu vou entrar? A gente tem que ir aprofundando aos poucos. Porque à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai mais e mais lançando luz no mundo espiritual. Aí aqueles antepassados que estão ligados ao mundo, que a gente vai ver aqui, e que carecem dessa luz, vão ter a oportunidade de se elevar ao tomar em contato com ela. Gente, exatamente o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre antepassados, que é um ponto fundamental, entendeu? Na nossa fé, e numa fé que seja espiritualista. Ou seja, na nossa fé, a gente entende, a gente acredita que existe, além deste mundo que nós percebemos, e deste mundo no qual nós estamos vivendo e encarnados, existe um mundo espiritual ligado diretamente a ele. A gente fala sobre leis espirituais, que senão são imutáveis. Tem algumas leis espirituais que são responsáveis por regular todo o equilíbrio do universo, do mundo visível e do mundo invisível. Tá? E uma delas é espírito precede matéria. Então, se eu estou aqui, se eu me olho no espelho, se eu me percebo, se eu sinto, existe um espírito que dá a vida a isso daqui. O que é a morte? A separação do espírito e do corpo. O que acontece com o corpo quando o espírito parte? O espírito retorna à origem e o corpo não tem mais serventia. Ok? Então, espírito precede matéria. Este momento que a gente está vivendo exatamente aqui agora, a gente não fala de nada mais da projeção deste mesmo momento já ocorrido no mundo espiritual. Sempre vai acontecer isso. Sempre. Espírito precede matéria. É uma das leis. Ele fala da lei da identidade espírito e matéria. Quando a gente fala, a gente quando chegou aqui não ouviu falar sobre mácula? Pois é, a mácula é a sujeira que está no nosso corpo espiritual. Essa mesma mácula se reflete no corpo físico como uma toxina. É automático. Então a pessoa, eu tenho enxaqueca. A enxaqueca é física, meramente física? Pode ter certeza que não. Espiritualmente existe uma luz. E por isso é que eu preciso trabalhar, por isso é que a gente precisa atuar, fazer todo um movimento de limpeza espiritual, que o reflexo vai acontecer automaticamente. Então recebi, chorei, fiquei bom, passou aquela dor de cabeça, não passou aquela dor de cabeça, limpou aquela mácula que estava ocasionando isso no corpo espiritual, teve reflexo na matéria, aí a matéria elimina, é automático. É automático. Vamos imaginar o contrário. A pessoa vai pegar o exemplo da pessoa que bebe. Então, ela bebe, ela ingere bebida, ela está sujando o corpo físico, ato contínuo, reflete no espírito. Ela está sujando o corpo espiritual.
Existe essa relação. Essa é uma outra lei espiritual que a gente não fala. Então a gente precisa estar atento a isso. Né? Antepassado é algo fundamental para nós. A gente acredita na existência do mundo espiritual, acredita que nós somos milhares de antepassados, a gente vai ver isso aqui aos poucos. Tá? Então, no ensinamento aqui, logo no primeiro ensinamento, Nidaisana, vocês vão ver que boa parte, para não dizer a maior parte dos ensinamentos que a gente usa como base nesses estudos são de Nidaisana. Até porque eu cheguei a falar para vocês, Nidaisana é direta, ela esclarece, ela vai direto ao ponto, então não tem como ter dúvida. E ela fala na parte de culto aos antepassados, né, que é muito importante, porque, só abrindo parênteses, até um tempo atrás, principalmente nessa tradição católica, essa coisa do finado, daquela pessoa querida que morreu, era pesada, era voltada para a tristeza, a saudade, e a gente vai ver que isso daqui tem que ser desmistificado, a gente tem que virar essa página e ter um outro olhar sobre isso. O que ela fala? Sentir saudade do ente que partiu é um sentimento bonito, porém, entristecer-se e lamentar, que tristeza, como eu queria tê-lo de volta, faz sofrer o espírito que está tentando romper seus laços e subir aos céus para começar uma nova vida. Portanto, essa parte é fundamental, portanto, o mais importante é, desejando a sua elevação, dar a ele o nosso apoio, oferecendo-lhe salmos e orações o máximo possível e tranquilizando-o, dizendo: fique em paz e dirija-se para o seu lugar, pois daqui em diante cuidaremos de tudo por aqui. Então já começa a dar um outro olhar. Eu me lembro que quando eu era criança, em dado momento, não sei porquê, quer dizer, não sei porquê, né? A gente parava para pensar, sabe por que sim? Essa coisa do lado espiritual acho que começou já a fluir em mim. Eu sabia que todo ano a minha avó ia no dia de finados lá, acender vela, fazer orações, etc. E tal. E em dado momento eu quis ir com ela. Quando eu fiquei uns 3 ou 4 anos antes dela partir, eu ia junto com ela. E eu me lembro perfeitamente das pessoas comentando, e eu me lembro de como era um dia de finados, era um dia pesado, tenso, cinza ao extremo, as pessoas carregavam. Parecia que é como a gente vai no armário e tira uma roupa colorida nessa época de festa junina que a gente está, é como se as pessoas tirassem a tristeza do armário e vestissem aquela tristeza. E precisavam, tinha necessidade de estar triste, de sentir a saudade daquela pessoa querida que morreu. Era muito pesado. E chovia. E chovia. É verdade. Se não chovesse o dia inteiro, era uma chuva, era uma garoa, não tinha a menor possibilidade de ter sonho em momento nenhum. Já reparou que isso mudou? Já. Reparou que isso mudou? Semana Santa também, que era uma coisa assim. Também era pesada. E sempre chovia. Agora porque era ligado ao sofrimento. A gente está numa fase de transição, gente. Eu gosto de usar esse exemplo porque é a prova do que a Espírito diz: estamos na fase de transição, o paraíso já está se estabelecendo. Embora aparentemente a gente não veja, mas espiritualmente sim, porque lembra que eu falei, espírito dessa matéria? A transição começou no mundo espiritual e reflete aqui. A cada ano a intensidade da luz vai aumentando, a purificação também, entendeu? Então, aí é uma dicotomia, né? A gente olha e fala, mas está piorando? Não está piorando, é a luz de Deus que está aumentando, e o que é ruim tem que vir à tona para ser purificado, aceitou ser purificado, para entrar no paraíso, beleza, não aceitou. Bota para escanteio, vai acabar. Então, essa luz que vai aumentando a cada dia no mundo espiritual, está levando a verdade para os antepassados. Então, passou essa fase de tristeza. Lá atrás, há quase 22 anos atrás, quando a gente inaugurou o Sol Sagrado, o dia passado, tinha gente que caía da manifestação de corporação. Muita gente caiu. Era muita gente. Muita gente caiu. Muita gente caiu. Muita manifestação, muito espírito ainda apegado, não aceitando, questionando, não queria estar ali. Foi. Hoje a gente não vê isso.
Esse curso pode fazer de antepassado? Culto? Esse curso? Existe Não, um curso que faz? Não existe culto, não é curso. Não tem curso. A gente vai entrar, você vai entender melhor. Falando do culto. O culto de antepassados que é realizado, né, na tradição, né, do Ocidente, o dia dedicado aos antepassados é 2 de novembro, por conta da tradição católica. A gente segue dia 2 para nós, o dia especial. Só que a nossa visão é de festa. É de Porque a gente aprende que é o único dia do ano em que é permitido que todos os espíritos de todos os níveis possam estar aqui. E eles vêm. Porque vem na ânsia de receber as orações que a gente faz. Então vem nos encontrar nesse nível. Quem está lá, não está na fase de sofrimento chorando, ele vai receber isso. Imagina. Meu pai ontem fez 1 ano de morto. Aí eu vim aqui, né, coloquei quando ele no altar, minha filha colocou, porque eu estava atrasada, vindo de lá do trabalho, mas eu não tenho essa tristeza, como você falou, eu não tenho. É isso. Eu tento ajudar, mas assim, eu não tenho esse apego, porque quando ele morreu na paz, em casa, na caminha dele, ele já estava velho, doente, o que mais que eu ia esperar? Ele estava sofrendo. Isso, a gente precisa ter esse olhar. Eu penso assim. Aí, já Meixo Sama, nesse ensinamento chamado reencarnação, ele fala assim: quando a família do falecido lhe presta homenagens póstumas e ofícios religiosos, ou quando seus descendentes praticam o amor ao próximo e trabalham em benefício da sociedade e da nação, somando o bem e a virtude, isso ajuda a acelerar a purificação dos espíritos dos antepassados. Olha a nossa responsabilidade. Então, a gente aqui não está propondo ficar cultuando o antepassado, não é só isso. É isso, é cultuar o antepassado, mas olha a responsabilidade aqui. Praticar o amor ao próximo e trabalhar em benefício da sociedade e da nação. Olha a ligação direta que tem com o antepassado. Por quê? Porque eu estou promovendo o bem. Mas sabe como é que tudo que o Meixo fala vai brincando de alguma maneira? Lá atrás a gente começou falando sobre amor ao próximo. Por quê? Tem um propósito. Não é porque apenas tem que ser bonzinho, que precisa amar ao próximo. Isso tem um propósito, isso ajuda a elevar para o antepassado. Vocês chegaram a ver, a gente usa muito aquele exemplo daquela pirâmide, a gente faz uma representação do mundo espiritual em forma de pirâmide, só para facilitar o entendimento. Obviamente o mundo espiritual não tem esse formato, é só para entender. Então a gente tem 3 níveis: nível superior, intermediário e inferior. Cada nível está dividido em 60 camadas. Então são todos 180 camadas, mais uma acima de todas, onde assenta o Supremo Deus. Então qualquer espírito está numa dessas camadas do mundo espiritual. Qual que é o grande barato da reencarnação, que eu brinquei, que eu falei da outra vez? Qual é o grande barato, qual é o grande objetivo de vir para cá? Evoluir, né? Então a gente está aqui nessa brincadeira com o objetivo de evoluir. E os antepassados que não têm mais o veículo carnal têm uma dependência nossa para conseguirem essa evolução. E eles conseguem essa evolução em função disso daqui: o ofício religioso, ou seja, o culto que eu faço, e a prática do amor ao próximo, do bem, que vai ajudar diretamente esse antepassado. Porque, pô, a gente não antepassado falar, eu estou aqui, ok. Vai, tudo que a gente falar aqui, tudo se justifica em função de ensinamento de missão. Quem escreveu a verdade. Nós temos elos espirituais entre nós. E temos elos espirituais com Deus, tem com negativo também, tá? Para quem não sabe, a gente tem elo espiritual lá com o negativo, mas tem elo espiritual com Deus, e tem elo espiritual entre a gente e com os nossos antepassados. Então aquilo que eu faço que me eleva, automaticamente vai levando o antepassado. Ele vem junto. Então a gente é espírito, vem para a Terra, evolui, depois volta para lá, mas evolui espiritualmente. A ideia é evoluir. A ideia de tudo que a gente faz é evoluir. Isso É muito triste para o espírito quando ele tem a chance de encarnar e ele encarna e ele faz o contrário.
Quando ele partiu do mundo espiritual, por exemplo, ele estava nessa camada aqui. Aí, por conta de tanta besteira que ele faz aqui, ele desce. Quando ele volta para o mundo espiritual, ele volta nessa daqui. É muito triste. Porque, olha só, o que ele perdeu aqui de chance de crescimento, ele vai ter que recuperar tudo de novo. É a famosa perda de tempo. Perda de tempo. Isso que eu ia te perguntar. Só vai reencarnar o espírito que estiver preparado, então, nessa camada intermediária. E esses que estão na inferior, a gente tem que fazer aqui para eles poderem ir para a intermediária? O que acontece? Tem ensinamento, isso não falar, as pessoas que estão, e a gente vê que estão em grande nível de sofrimento, ou estão muito aqui embaixo, e provavelmente seus antepassados estão aqui. Tem que dedicar muito, tem que procurar muito, tem que buscar a Deus. Tem que buscar a Deus. E muitas vezes a gente, isso aqui também é a causa da gente não entender, poxa, quanto mais assombração me aparece, poxa, por que eu sofro tanto, poxa, eu sou bonzinho, nunca fiz mal a ninguém, desde criança sempre fui legal com todo mundo, mas não sabe das suas existências anteriores. Porque na realidade, o que a gente está fazendo aqui já está projetando a nossa próxima encarnação, tá? Já está repercutindo. Meu Senhor fala, tem um ensinamento que ele fala sobre algo chamado Yuga. Yuga é como se fosse a semente do nosso espírito. É como se é ele que fica assentado aqui no mundo espiritual. Quando eu parti para encarnar, eu estava assentado aqui. Durante a vida, em função de tudo que a gente faz, o Wilcon flutua. Aí no momento exato da morte, o Wilcon da pessoa estava, por exemplo, aqui. Quando ele retorna para o mundo espiritual, para onde que ele vai? Para cá? Não. Ele vem para cá. Então a gente tem que trabalhar o máximo possível para o nosso Wilcon se posicionar numa posição mais elevada possível. Porque quanto mais alto, mais próximo de Deus, melhor a gente percebe as ordens de Deus. Maior proteção a gente vai ter de Deus. Isso é muito bonito, não é? Isso é profundo. A gente tem que... O Mestre fala que fé é lógica. Então, vocês não vão, ao ler o ensinamento, vocês não vão se deparar com coisas místicas, maravilhosas, não. O Senhor vai revelando as coisas claramente, elas vão fazendo sentido, não vão? Porque ele fala, fé é lógica, fé é lógica. Não entendi, não entendeu então, porque continua recebendo de orelha. Em dado momento, quando subir mais, claro, volta. Para que a gente está fazendo essa aula? A gente está entendendo tudo agora. Aí a gente vai morrer e a gente vai esquecer de tudo que a gente viveu aqui. Você acredita que a gente vai esquecer de tudo? Eu acredito que a gente vai morrer e... Mas é o contrário. É exatamente o contrário. Não sei o contrário. É exatamente o contrário. Paulo Luiz. Mais à frente você vai entender. Qual página você vai? Volta a 21. Aqui, nesse último parágrafo, esse aqui é um ponto que é importantíssimo. No mundo espiritual, os antepassados que caíram nos níveis inferiores encontram-se em grande sofrimento. E mais do que se preocuparem com a elevação dos descendentes, buscam neles a própria salvação. Esses descendentes acabam adoecendo. Naturalmente, não é possível salvar os antepassados com a força humana. Porém, quando o descendente ora por sua elevação e em seu lugar pede perdão e começa a acumular virtudes, Deus o salvará. Lamento dizer, mas temos uma responsa absurda. Caramba, eu estou uma vida saudável, estou fazendo tudo certo, tudo legal. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, minha família está ficando assada. Espírito precede matéria. Eu não tenho como
saber, porque eu não tenho essa visão aqui, pelo menos a maior parte de nós não tem essa visão, para saber em que nível está o nosso entorno espiritual. Mas dá para perceber. Por conta desses sintomas que estão acontecendo com a minha família. E aí eu tenho que estar voltado para isso. Preocupar e muito. Preocupar no sentido de ter espírito de busca para querer achar o caminho para ajudar os antepassados. Entendeu? Aí ela conclui dizendo: o antepassado pode achar que só de se agarrar ao descendente será salvo. Por outro lado, é um erro pensar que só cultuar respeitosamente o antepassado advirá a salvação. Se primeiramente, essa parte é fundamental, se primeiramente a pessoa não cultuar a Deus e não receber dele a permissão, não haverá nenhum resultado. Tá? Então isso aqui é um alerta, antes que alguém, antes que o crítico vai de, está assistindo aí que você vai de cultuar o antepassado de Deus. Deus é o princípio de tudo. Então, primeiro foco da nossa fé é Deus. Nossa oração tem que ter sempre voltada para Deus. Quem nos orienta é Deus. É a Deus que a gente precisa pedir a orientação. Na sequência, eu vou orar. Isso é um ponto fundamental também, tá? Orar pelos antepassados. E não pedir nada do antepassado. Nunca. Não se pede nada do antepassado. Até porque, se ele estiver no nível elevado, em condições de ajudar, ele vai ajudar independente da gente pedir. Mas não é porque ele quer, é porque Deus concedeu através dele. Então esse antepassado ele vai nos orientar, vai nos conduzir e levar para onde a gente tiver que ir. Vai nos permitir chegar onde tiver que chegar. Mas não porque eu orei a ele. Eu orei a Deus e Deus permite através dele. Percebe que é diferente? Porque eu já vi gente faz a crítica à religião, ou à doutrina, ou ao pensamento, querendo atacar esse ponto, dizendo, você ficou orando para morto, ficou orando para espírito. Não é isso. É orar pela elevação do espírito, não para o espírito, pedindo a ele. Ok? Pai, mas eu não consigo escrever. Você quer escrever? Aqui, já nesse ensinamento do meio, ela já fala logo na primeira frase aquilo que eu falei agora há pouco sobre a questão do área espiritual. Assim como as raízes do bambu, nós, os antepassados, estamos ligados invisivelmente. Exatamente em função do elo espiritual. E tem um ponto que eu acho fundamental aqui nesse ensinamento, que é o último parágrafo aí. Tudo que pensamos e fazemos, ou até mesmo as pessoas com quem nos encontramos, tem sua causa no mundo espiritual. Quando nos conscientizamos disso, sentimos profundamente o quanto é importante orar a Deus e cultuar os antepassados. Então, tudo tem origem na causa do mundo espiritual. Então, a causa está no mundo espiritual. Tranquilo? Está aqui? Muito esclarecido. Aí, na sequência, ele fala sobre Sorei Sage. Já sabe o que é? Já Não, fizeram? eu não sei. Fizeram. Eu nunca fiz. Sorei Sage é fundamental. O Sorei Sage é um pedido que o messiânico faz para que os seus antepassados sejam assentados no solo sagrado e possam, portanto, lá ser cultuados. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Tem gente que acha, quando a gente fala sobre serviço, acha que essa questão burocrática não é, não. Aqui do lado é o setor de celestiais, responsável pela Angélica. Procura pela Angélica, que ela vai preparar o formulário, em que ela vai sentar e conversar com você. Quais são as suas linhagens espirituais? Aquelas que eu tenho conhecimento. Porque até se recomenda fazer uma pesquisa. Porque eu tenho, por exemplo, eu sou Martins, eu sou Silva. Em tese é só isso. Mas a minha espiritualidade se resume a isso? Claro que não. Aí, pesquisando, eu descobri que eu tenho Conceição de um lado, eu também tenho Conceição do outro.
Aí, por afinidade, por gratidão, por envolvimento familiar, eu tenho uma outra linhagem que é bela. Então, quando eu vou orar diante do altar pelos troncos familiares ligados a mim, eu oro por essas linhagens. Tem gente que tem várias, porque tem a felicidade de ter lá avó, bisavó, sei lá, tio, tia, pessoas que sabem de cabeça. Quando você vai ver, tem vários e vários sobrenomes que são as linhagens familiares das quais eu descendo. Imagina o seguinte, eu tenho, para nascer, tive um pai e tive uma mãe. Meu pai teve uma mãe, minha mãe e aí meus avós. Olha só, quando você volta em 5 gerações, quantas pessoas já estão envolvidas? Aí uma pessoa nasceu lá no Ceará, veio para o Rio de Janeiro, a outra nasceu no Rio Grande do Sul, veio para o Rio de Janeiro e se encontrou. Olha a carga que cada um trouxe. É muita coisa. Em pouco tempo, quando a gente volta quando a gente retorna e vai ver e conta poucas gerações passadas, a gente vai ver milhares de espíritos. Isso falou só dos diretos. Pai, mãe, não estou nem falando do lateral. Estou falando de tio, tia, primo, estou falando disso. Porque quando vai envolver isso, é que aí fica fácil quando a gente dá esses exemplos de entender. Cheguei num determinado local pela primeira vez, conheci o Adelson que eu nunca tinha visto. Aí tem aquela simpatia mútua na hora. É antepassado. É antepassado. E às vezes acontece o contrário também. Você tem Sem dúvida. Né? Sem É chato dúvida. isso, né? Porque você olha a pessoa Sem e fala dúvida. assim, gostei. É esse aí que você tem que agarrar, tá? Né? É esse aí. Essa aí que é a chave da salvação. Esse aí que é o encontro que é permitido para que se desfaça esse gasto espiritualmente. Porque, poxa, vamos lá, abrindo esse parênteses, então, pegando para o objetivamente. Caramba, usando a lógica, nunca vi a pessoa na minha vida, nunca falou comigo. Usando a lógica, por quê? Por quê? Então, nessa hora eu tenho que ser frio. Peraí, então é espiritual. É espiritual. É espiritual. E se houve um encontro, para pensar que teve um trabalho absurdo, uma força absurda que os antepassados, de parte a parte, fizeram para botar a gente frente a frente, para dizer, se acertem, por favor. Porque essa rusga que aconteceu, sabe-se lá em que momento de outra encarnação, envolveu a todos nós e está repercutindo até hoje aqui, nos deixando presos a esse sofrimento. Isso é muito forte. Isso é Teve muito importante. encontro porque foi planejado, né? Não foi por Porque, acaso. olha, conheci o Adelson hoje, brother, Aí é fácil. irmão do peito, estou feliz da vida de ter conhecido ele. É muito fácil vivenciar isso. E o outro lado. Então, esse do o santo dele, esse é que eu tenho que pegar para baixo do campo. Esse é meu. Esse resgate é meu. Não é de mais ninguém. Então, quer dizer, a gente tem aí, voltando aqui para a questão do Soren Sage, a gente deve fazer este pedido, porque a partir de então, os nossos antepassados, eles passam a ter a chance de ficar num spa 24 horas, como diz uma pessoa que eu conhecia, brincando, claro, onde ele tem casa, comida, roupa lavada, de primeiro nível. O que você está querendo dizer? Quero dizer para você o seguinte, que diariamente são feitos cultos no solo sagrado. E durante esse culto,